fizemos, eu não sei se sobraria muita gente aqui, porque nós já ofendemos muitas vezes a Deus. Mas não é assim que Ele olha para nós. Ele olha para nós através da graça. Ele olha para nós vendo o sacrifício na cruz do Calvário, o sangue que nos redimiu, o sangue que foi colocado nos umbrais das nossas casas. O sangue do Cordeiro foi pintado nos umbrais da nossa casa. O anjo da morte passou por nós e não nos viu. A morte não nos viu e hoje nós estamos vivos. Eu queria te convidar a olhar para quem está do seu lado e dizer uma palavra de graça para essa pessoa. Incentivar essa pessoa nesse culto a adorar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, e amar ao nosso Senhor através das canções que queremos cantar, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor e se prepare para adorar ao Senhor, para celebrar o Senhor. Não se sinta sozinho, adore junto com a igreja, olhe para o lado, abra os olhos, sorria, nós estamos juntos aqui. Nós não estamos no nosso quarto apenas, nós estamos aqui juntos para celebrar juntos, amém? Vamos celebrar? Aleluia! Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, diga, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. Com as palmas, vamos. Aleluia! Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. 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 Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Mas eu me levanto e fico de pé. 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 Eu me levanto e fico de pé.
que você diga para quem está do seu lado assim: nós estamos de pé. Diga assim, diga: nós estamos de pé. Pela graça do Senhor nós estamos de pé e vamos continuar assim. Nunca cairemos. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Diga bem forte: estamos de pé. Ei, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Eu creio isso. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Agora quero que você vire do lado, diga: não caminho. Diga pro seu irmão: pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
você se junte a alguém. Se junte a alguém aí, ó. Pega aí, ó. Se puder, pega na mão. Nós vamos terminar esse hino cantando assim como os anjos cantavam em Isaías, tanto para o Senhor, mas conosco, cantando uns para os outros também. Tá bom? Não deixe de cantar olhando para o olho de alguém. Nós somos igreja, não estamos aqui cantando no nosso quarto, estamos cantando como igreja. Então diga: não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, aleluia. Tudo isso ao Senhor, não é verdade? Quem será que nos fez vencer os leões? Quem será que nos fez vencer o Coliseu? Será que foi a coragem do homem? O homem não tem coragem nem para salvar quem ele ama, muitas das vezes. Se não fosse o Senhor, é como isso me impactou muito, por isso eu falo muito. Se eu falar uma coisa mais de 5 vezes para você, é porque isso é muito importante para mim. Na primeira perseguição aos cristãos, uma das primeiras, aqueles 2 ali foram pegos, eu não me lembro quem foi, foram pegos e chicoteados. E aí chegam os fariseus, que eram os que estavam perseguindo, e eles querem matar aqueles homens. Até que chega um homem, não me lembro o nome dele, mas era um homem muito inteligente, muito importante. Ele diz assim: olha só, por várias e várias vezes já apareceu um Cristo, já apareceu um profeta que reuniu uma galera, mas esse cara foi, morreu, e sabe o que aconteceu? Essa galera dispersou, era fogo de palha. Deixa que eles vão, porque se for mais um fogo de palha, daqui a pouco isso acaba. Mas se for de Deus, nós estaremos indo contra Deus. Então deixa, vamos ver o que vai acontecer. E aqui está eu e você, porque não era fogo de palha. Realmente Deus se fez carne, habitou entre nós, foi morto na cruz do Calvário como um cordeiro, fundou uma igreja que as portas do inferno não conseguiriam prevalecer. Por isso eu estou aqui hoje, por isso você está aqui hoje, por isso que a sua vida foi transformada. Não porque você é bom, não porque você veio aqui na frente, a sua força de vontade, mas por causa do Senhor. Vamos louvar Ele, vamos adorá-lo. Feche seus olhos nesse momento, adore a esse Deus. Adore ao Deus que passou o sangue em você, que te limpou. Tu és maravilhoso, Senhor. Indescritível é o Senhor. Como tu, Jesus, não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Diga maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável
Vamos aumentar a nossa voz. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria em mim será completa. Diga maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, maior que a vida. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida, o teu amor. Melhor que a vida, Senhor. Melhor que a vida. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua,
Messias aguardado, Ele vem, Ele vem. Messias aguardado, será em breve, Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de Joel, aviva-nos e fazer o que nenhum homem fez, vai fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.
te aguardando, Senhor. Te aguardando, parados naquele lugar, pois o Senhor disse: ficai em Jerusalém. Senhor, nós queremos te desejar dessa maneira, queremos te desejar de uma tal maneira, onde nós não pensamos em outra coisa, Senhor, onde não temos tempo para pensar em outra coisa, assim como aquele homem que achou um tesouro num terreno, vendeu tudo que tinha, porque ele sabia que aquele tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. O Senhor vale mais, o Senhor vale mais, o Senhor é o tesouro, o Senhor é o tesouro. Nós estamos aqui, Senhor, assim como Joel profetizou, assim como aconteceu na vida dos apóstolos, assim como aconteceu na vida dos homens que foram mortos no Coliseu. Nós queremos o mesmo Espírito, não um espírito de covardia, mas um Espírito que nos dá coragem, mas um Espírito que nos dá amor, mas um Espírito que não deixa o fogo apagar, um Espírito que não nos larga, que se assim como fomos a mão dele, ele não nos lança fora, ele não nos lançou fora, ele não nos larga. Nós te amamos, Senhor, te desejamos, Senhor, e não queremos que isso acabe, não queremos que o amor acabe. O amor pode se esfriar lá fora o amor pode se esfriar, aqui não, dentro do meu coração não, eu não quero isso, não quero isso, Senhor. Então, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Eu quero que você bote a sua mão no seu coração e você peça ao Senhor agora o que tem de mais importante para você. Já parou para pensar? O que é mais importante para você? Se você tivesse apenas um pedido para fazer ao Senhor, o que você pediria? O que você pediria? Será que você pediria uma casa nova? Será que você pediria ganhar um dinheiro muito grande? Eu quero dizer uma coisa: se o seu pedido maior é ter uma casa nova, daqui a 100 anos essa casa não vai ser mais sua. Você pode gastar $1 milhão nessa casa, que daqui a 100 anos essa casa não vai ser mais sua. Outra pessoa vai estar morando lá. O dinheiro, 1 milhão hoje, daqui a 100 anos, 1 milhão vai valer nada. Peça agora o que você tem de mais valor. O que você... Peça para Deus apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Eu não quero saber qual que é essa coisa que você está pedindo. Eu tenho a minha. Mas aproveite, porque o Senhor está aqui. E Ele ouve o teu clamor. Ele ouve o teu pedido. Muitas coisas são importantes, mas uma é mais. O Senhor é gracioso com você, o Senhor é gracioso comigo. Ele nos escuta, mas Ele quer o teu coração. Escute isso, Ele quer o teu coração. Ele quer saber o que está aí dentro. Ele não liga para a sua aparência, mas Ele quer saber o que está aí dentro. Se preocupe com isso também. Se preocupe com o que o Senhor se preocupa. Se importe com o que o Senhor se importa. Nós te adoramos, Senhor, porque a tua igreja está aqui. Ela veio hoje aqui para te adorar. Nós te buscamos, nós te desejamos, tanto hoje quanto a sua volta. Nós te desejamos, Senhor. Senhor, não nos deixe. Não deixe que as nossas paixões nos dominem. Não deixe que os nossos desejos nos dominem. Não deixe, Senhor, porque na força do nosso braço nós não aguentaremos.
mas contigo tudo nós podemos. Tudo nós podemos. Eu quero que você dê uma salva de palmas ao Senhor. Celebre ao Senhor. Diga palavras a Ele. Diga palavras a Ele. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que tem uma causa para colocar diante do Senhor. Você que tem um pedido, algo ao Senhor, coloca diante dele. Eu quero te convidar que você venha aqui na frente. Não diante de mim, mas diante do Senhor, que pode fazer todas as coisas. Você que tem orado, você que tem clamado, você que tem confiado e esperado no Senhor. Ele conhece o teu coração, Ele sabe daquilo que você precisa. Antes mesmo de você pedir, Ele sabe daquilo que você precisa. Então coloca agora diante do Senhor a sua causa. Coloca agora diante do Senhor a sua luta, o seu problema, que Ele tem ouvido a sua oração. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa quantos anos você está orando, quanto tempo você está orando, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Deus tem cuidado de nós, mas precisamos ter atitude. E qual a atitude que precisamos ter? É atitude de fé, é atitude de busca, é atitude de oração, é atitude de colocar nossa vida diante do Senhor. Eu quero te convidar a você se render a Ele. Levante suas mãos a Ele agora. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Se render ao Senhor é ser totalmente dependente dEle. Eu dependo do Senhor. Então se renda a Ele agora nesse momento. Se rende. Começa você mesmo colocar sua vida. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, Senhor. Se renda a Ele e Ele conhece o teu coração. Pai querido, Pai eterno, a Ti te exaltamos e a Ti entregamos a nossa vida confiado no Teu poder. Senhor, nós cremos que Tu estás neste lugar e é por isso que nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor, vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, vem com o Teu favor sobre a Tua igreja, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que têm pedido uma porta de emprego, sobre aqueles que têm pedido uma causa na justiça. O Senhor continua o mesmo, Senhor. Responde a oração da Tua igreja, responde a oração do Teu povo, responde a oração dos Teus filhos que estão aqui diante da Tua presença. Que os céus sejam liberados, que os céus sejam liberados nesta noite em nome de Jesus. Oh Deus, se há alguma ação do diabo, nós cancelamos pelo Teu poder. Se há alguma paralisação espiritual, seja desfeita pelo Teu poder. Mas leva cativo a mente e o coração dos meus irmãos à obediência ao Senhor. E cumpra com a Tua palavra, Senhor, que aquele que vai a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Manifesta Teu poder, Senhor. Entra nesta causa, entra nesta luta, entra nesta peleja. Mova os céus, mova os céus, mova os céus em favor da Tua igreja. Toca aonde talvez a medicina não pode tocar. Resolva, Senhor, esta causa que aos homens pode ser impossível, mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, e nós unimos fé porque cremos naquele que fez a promessa, e qual também cumprirá. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Dá ordem aos Teus anjos a respeito da Tua igreja. Quebra todo o jugo, desfaz toda a obra do diabo e libera a bênção que Tu podes fazer.
Libera a bênção do meu irmão, da minha irmã, libera esta causa. Nós te clamamos no poder do teu nome. Nós te clamamos porque cremos e confiamos em ti. Entra e traga provisão. Entra e traga a resposta. Porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Então vem, Senhor. Traga a bonança. Traga a paz. Traga o refrigério. Traga a calma, a segurança no Senhor. Para que o teu poder, para que a tua honra e a tua glória seja manifesto em nós e através de nós. E se você crê, aplauda ao Senhor com fé, confiado no teu milagre, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de dízimos e oferta. E eu vim para lembrar a vocês que vocês já são abençoados. Os irmãos que vieram aqui receber uma oração, vocês só vieram aqui pedir para que o Senhor manifeste aquilo que já é realidade no mundo espiritual. E eu gostaria de dizer também que se você chegou até aqui, é porque a bênção de Deus já se manifestou na tua vida. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Olha para o irmão que está do seu lado, vê como ele está bem vestido. Não é verdade? Isso acontece por causa do favor de Deus na nossa vida. E quando nós reconhecemos que o favor dele já está sobre nós, o nosso coração ele é movido e nós retribuímos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, não para sermos abençoados, não por causa de uma troca com Deus, mas porque já entendemos que nós já somos abençoados. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito em Gênesis, no capítulo 14, a partir do versículo 18. Se puder projetar para a gente, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Irmãos, esse é um texto muito poderoso, que nos traz a revelação de que quando nós percebemos que a bênção de Deus já está sobre nós, isso nos faz contribuir. E com Abraão, aqui ele ainda era Abrão, não foi diferente. Este Melquisedeque, quando ele veio se apresentar diante de Abraão, ele trouxe consigo pão e vinho. E quando ele faz esse ato de levar consigo pão e vinho, ele está comunicando que a bênção de Deus já está sobre Abraão. E Abraão teve a sensibilidade de reconhecer isso. E é por isso que ele entregou o seu dízimo a Melquisedeque. Mas talvez alguns vão se perguntar: mas quem é esse Melquisedeque? E quando a gente mergulha na palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá a resposta para tudo. E eu também gostaria de compartilhar o que está escrito em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 4, que fala justamente quem é Melquisedeque. E diz assim a palavra do Senhor:
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Irmão, essa é uma palavra muito preciosa. Quando a Bíblia fala que este Melquisedeque não teve princípio de dias, nem fim de existência, o que passa pela sua cabeça? Aqui a Bíblia está falando que é o próprio Senhor Jesus se manifestando a Abraão no Antigo Testamento. Isso é muito poderoso, porque para Abraão, quando ele leva pão e vinho, ele está manifestando a bênção que está sobre Abraão. Mas para mim e para você, quando a gente mergulha na palavra de Deus, esse ato aponta para a nova aliança, da qual desfrutamos hoje. E é isso que nos move. E essa nova aliança aponta para um novo relacionamento para com Deus, onde nós temos convicção de que é Ele quem nos abençoa. E porque temos clareza de que nós somos abençoados, o nosso coração se move a contribuirmos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. As nossas ofertas, irmãos, vamos ser sinceros, é uma semente que o Senhor mesmo nos dá. Ele nos dá essa semente e nós semeamos. E quando nós semeamos e a colheita chega, nós colhemos de maneira desproporcional aquilo que nós semeamos. Isso é a manifestação do favor de Deus. Porque se nós fôssemos colher somente aquilo que semeamos, nós colheríamos pouco, irmão. Mas o Senhor é tão bom, é tão precioso, que Ele nos faz colher além. Isso é a manifestação do favor dEle sobre nossas vidas. E é por isso que nós precisamos nos lembrarmos mutuamente de que em Cristo nós já somos abençoados. E com essa convicção nós iremos contribuir muito mais com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos trabalhos. Nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a nossa vida. E é esse amor que vai nos fazer avançar no nome poderoso de Jesus. Sendo assim, eu gostaria de te pedir que se coloque de pé. Vou estar orando pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. E eu tenho certeza, irmãos, que nós já somos abençoados. Você já é abençoado. E o Senhor vai continuar provendo na sua vida. O Senhor vai continuar suprindo. E nada vai lhes faltar. Porque a bênção que estava sobre Abraão está sobre nós. No nome poderoso de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu gostaria de agradecer ao Senhor, Pai, por cada dízimo, por cada oferta que nós temos colocado diante do Senhor. Se nós temos feito isso, é porque o Senhor já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E nós queremos declarar, Pai, que essa bênção vai continuar se manifestando, Senhor. E o nosso ministério vai crescer, vai avançar, nada vai nos faltar. E o Senhor vai nos surpreender, Pai, porque o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos. E nós somos filhos amados do Senhor, escolhidos para fazer a tua obra fluir na face da terra. E nós vamos nos lembrarmos mutuamente de que em Ti nós já temos tudo o que nós precisamos, Pai. Por isso eu quero te pedir, Senhor, continue mesmo manifestando, Senhor, o amor do Senhor sobre nós. Nos dê revelação, Pai, de que em Ti já temos tudo o que nós precisamos, Pai, para que de fato possamos contribuir verdadeiramente, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sai do seu lugar para trazer sua oferta, irmão. Os leões não pararam. A igreja do Senhor.
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Quem pode dar um aplauso? Quem pode dizer um aleluia? Quem pode dizer glória a Deus? Isso é bom, irmão, saber que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então vira para a pessoa que está ao teu lado e fala: ninguém vai te parar. Quem crê nessa verdade? Amém, amém. Quero pedir a todos, fiquem de pé, por favor. Dá uma olhadinha aí, com certeza tem alguém nos visitando hoje. Então eu quero dizer para você que está nos visitando hoje, que você é bem-vindo a essa casa. Nós amamos sua vida, tem pessoas que estão aqui conosco e eu quero te agradecer. Então eu gostaria que você agora, irmão, cumprimentasse a pessoa que está pertinho de você, aqueles que estão nos visitando. Diga para ele, diga para ela. Que maravilha, não é? Lá atrás tem algumas pessoas nos visitando, aqui na ala do meio, aqui à frente. Deus é bom o tempo todo. Mas cumprimente também o irmão, não só aquele que está nos visitando. Cumprimente o irmão, cumprimente a irmã. Diga para ele: irmão, que bom, que maravilha. Olha aí, hoje uma visita, o nosso irmão William está nos visitando. Conseguiu vir. Bendito seja. O William sofreu um acidente seríssimo e Deus cuidou dele. Está aqui hoje no culto ali com a sua família, sua esposa, sua filhinha. Glória a Deus pela vida do William. Quem está pertinho dele aí, dá um abraço nele. Fala: que bênção. Olha que maravilha. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Ainda em pé, eu gostaria de fazer uma oração pelo Brasil agora, né, irmãos? Nós estamos aqui adorando. Tem igrejas que estão cultuando igual a nós. Muitas. Tem igrejas que estão em retiros. Mas tem muita gente na gandaia. Tem muita gente no pecado. Tem muita gente na prostituição. Tem muita gente nas drogas. Tem gente tirando a vida de pessoas. Eles aproveitam essa data para praticar maldade. Então tem muita maldade acontecendo no nosso Brasil. Muita maldade. Muitas pessoas, muitas meninas se entregam nessas noites. Muitos jovens. Então eu gostaria que você chamasse alguém que está pertinho de você. Vamos levantar um clamor pelo Brasil. Fique de pé, você que pode, é claro. E comece a orar, comece a clamar pelo Brasil. Pedimos perdão ao Senhor por esse pecado da carne, que é tão divulgado, que é tão celebrado na nossa nação. Então ore mesmo, ore em voz alta. Declare favor de Deus sobre essa nação. Declare que haverá conversões de muitos que estão nas baladas, de muitos que estão nos bailes, que muitos que estão na avenida, que estão fazendo práticas erradas agora, eles serão salvos. Eles serão salvos. Serão tocados, serão libertos. Ore pela sua família, para Deus guardar a sua família, guardar de homens maus, homens sanguinolentos, mas também ore para que guarde do pecado, para que guarde do pecado. E só o Senhor, irmãos, é o Senhor quem pode dar a vitória.
Senhor, nós estamos levantando a nossa voz agora em favor do Brasil. Para essa festa da carne, nós não compactuamos com ela. Nós não compactuamos com essa festa. Essa festa, ela é maligna. E ela leva à perdição de muitos homens, de muitas mulheres, muitos jovens, adolescentes. E nessa hora levantamos a nossa voz em favor de nossa nação. Perdoa o pecado da nossa nação, Senhor. Perdoa o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado do assassinato. Oh, Senhor, estenda as mãos sobre a nossa nação e traz o livramento que só o Senhor pode fazer. E que nós, como igreja, possamos estar atentos. Nós, como igreja, possamos, Senhor, não compactuar nem com o feriado. Às vezes nós ficamos felizes por causa do feriado, mas é um feriado que foi instituído para isso. Então, Senhor, perdoa mesmo, e que o Senhor gere santidade no meio do teu povo, gere santidade no meio da igreja, gere pureza de mente, pureza de coração, e que nós como igreja possamos avançar contra o inferno e arrancar muitas vidas das garras do diabo e levar essas pessoas a terem um conhecimento de Jesus. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, para que o teu reino cresça, em o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se assente aí, por favor. Vamos, PNL News. Fique fora dos nossos anúncios. Graça e paz, igreja! Fique agora com os nossos anúncios. Todo domingo, 8h30 da manhã, nós estamos juntos, reunidos, adorando e buscando ao Senhor. Tem sido algo poderoso, maravilhoso estarmos em comunhão um com os outros. Da plenitude da sua palavra, declaramos que este é o tempo do revelar de sinais e milagres. Domingo de manhã, 8h30, você tá perdendo, hein? Toda sexta-feira está acontecendo aqui no prédio a nossa oração por discipulado. Isso não significa que você, irmão, não possa vir. Pelo contrário, a sua presença é muito importante. Vem, vamos orar juntos e agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Um encontro pode mudar a sua vida por completo. Nós iremos ter um encontro com Deus. E você que ainda não foi ou que precisa de um renovo do Senhor, faça sua inscrição. Deus pode mudar a sua história. E você que tem aqueles nomes que ainda não conseguiu levar, vai, ora, busca, chama essas pessoas que elas vão mesmo conhecer o verdadeiro poder de Deus naquele lugar. Hey, you're still doing. João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus, irmão, por essas atividades? Esses dias, no domingo passado, nós não tivemos o culto pela manhã devido ao mover celular. E já é costume também no dia do carnaval a gente não ter culto pela manhã e somente à noite. Mas no próximo domingo teremos culto normalmente 8h30 da manhã. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então fala para o irmão aí, encontro marcado, domingo, 8h30. Venha orar, venha buscar e venha receber uma palavra de Deus. Quero convidar agora o nosso discipulador, o Washington. Ele vai trazer a palavra de Deus dessa noite para nós. Pode ser melhor, pode ou não pode? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar a vida do teu filho. Eu sei que ele se preparou, mas eu sei que o Senhor tem coisas a falar conosco nessa noite através dele. Então use o que ele preparou, mas também te damos liberdade para o Senhor fazer aquilo que está no teu coração. Use o teu filho com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja, amém? Tremendo, não é tremendo? Está na casa do Senhor? Aí me perguntaram assim, você está tremendo? Falei, eu estou tremendo. Mas Deus é bom, amém? Porque tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Amém por isso? E hoje eu quero me deter com vocês aqui nesses minutos que eu tenho para compartilhar da parte do Senhor. Algo muito simples, mas que falou muito ao meu coração. Nesses dias que antecederam até estar chegando o dia de estar aqui ministrando. Porque é algo que fala um pouco sobre o meu testemunho pessoal, de algo que aconteceu comigo, e creio que aconteceu com cada um de vocês que está aqui, que já professou o Senhor Jesus como único e eterno Salvador da sua vida. Também aconteceu isso, porque é impossível acontecer o que eu vou dizer e você continuar da mesma forma, ou haver algo na sua vida que não provém do Senhor. E o tema da minha palavra, coloca aí para mim, por favor. Tema da minha palavra, fazendo um favor. Minha não, da palavra do Senhor, amém, igreja? A palavra não é do Washington, a palavra é do Senhor Jesus, porque está na Bíblia. O que acontece quando se encontra a luz? Algo muito simples, mas muito profundo, que o Senhor Jesus ministrou no meu coração. E como o pastor falou, eu já fiz pergunta para o pastor acerca do texto, fiz pergunta para outros irmãos acerca do texto que o Senhor Jesus colocou para mim ministrar nessa noite. E hoje à tarde, eu orando ao Senhor, buscando, falando com Ele, pedindo direção, se era isso mesmo que Ele queria falar com a igreja, que não fosse algo da minha vontade, da minha parte. Ele confirmou que era isso, só que Ele me lembrou dessa luz maravilhosa. Sabe por que Ele me lembrou dessa luz maravilhosa? Porque quando eu encontrei a luz, foi numa época dessa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Que foi na época da festa da carne que o Washington encontrou a luz. Eu não me lembrava disso. Eu estudando, falando acerca da palavra, e o Senhor Jesus falou nitidamente comigo. Você lembra quando você encontrou a luz? A época que foi? Eu parei assim, falei assim, uau! Foi nessa época.
Irmão, nada é por acaso. Nada, nada, nada. Mais uma vez ele me mostrou que tudo há propósito. Tinha muitas datas para eu estar ministrando, mas qual a data que ele escolheu através do pastor para me estar ministrando? Na data de hoje. Na data da festa que muitos estão se perdendo. E foi a data que eu me encontrei com Jesus. Foi a data que eu encontrei a luz. E quando eu encontrei a luz, o que aconteceu? Tudo mudou. Não há mais trevas sobre a vida do Auston. As trevas foram embora. E ficou resplandecendo aquela luz que me acompanha todos os dias onde eu estou. E que faz a diferença por onde eu passo. Porque a luz está em mim. A luz está em você que já professou Jesus. A luz está nos filhos da luz. E a nossa luz é Jesus. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia aí, em João 8. João 8, do 1 ao 11. É um texto muito conhecido, muito simples. Por isso que eu falei que era algo muito simples, mas falou muito ao meu coração. Eu fui ministrado muito através desse texto, nesses dias que antecederam o dia de eu estar aqui em cima, porque o Senhor Jesus falou comigo de uma maneira poderosa, porque só Ele pode fazer isso. Diz assim, verso 1: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei dos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo ele istos, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Feche os teus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento eu peço ao Senhor que esteja mesmo trazendo a Tua luz, ó Pai, sobre esse lugar, para que nós possamos uma vez mais entender a Sua palavra, que é simples, é profunda e é de um tamanho tremendo, Pai. Os ensinamentos que o Senhor deixa para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, como o Senhor ministrou ao meu coração nesses dias, que o Senhor faça isso, Pai, em cada coração, ó Pai, aqui nessa noite, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa ministrar, ó Pai, de uma maneira simples, mas profunda, e que cada um aqui saia entendendo o motivo pelo qual o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Toda honra, toda glória, nós damos ao Senhor, ó Pai, que é o dono da palavra, em nome de Jesus, amém
Amém, igreja? Viu que é algo tão simples, mas o que me saltou aos olhos nesse texto? Primeiro, foi que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando quem? O seu povo. Jesus estava ensinando aqueles que tinham fome, aqueles que tinham sede, de entender um pouco mais da graça. Eles estavam reunidos aprendendo sobre a graça, porque esse tempo aqui já era o tempo da graça. A lei estava em transição, já estava saindo. E o que os fariseus e os escribas tentaram fazer contra Jesus? Colocar dúvida sobre aquilo que ele estava ensinando naquele exato momento. Eu fiquei me perguntando, não sei se você já se perguntou quando você leu esse texto de João 8:1, quando se diz: apanharam a mulher adúltera e trouxeram até Jesus. Por que a mulher? Onde está o homem? A mulher foi pegada na prática do adultério. Ela estava adulterando sozinha? Estava, igreja? Ela estava sozinha? Eu fiquei me perguntando isso. Falei: Senhor, cadê o homem dessa história? Só pegaram a mulher, ou melhor, pegaram a figura mulher. Por que não pegaram o homem? Por que não trouxeram o homem? Apanhamos esse homem em prática de adultério. O que nós vamos fazer com ele? Mas não pegaram a mulher. A mulher tem uma figura do vaso mais frágil. Muitos dizem. Mas isso veio ao meu coração. Eu falei: quem armou isso tudo? Irmão, nada... Não tenho revelação, não estudei sobre isso, mas eu creio que foi um fariseu ou um escriba que armou tudo isso para poder ver se conseguia pegar o mestre. Através desse ato, levando a mulher até ele para ser condenada, no momento onde ele estava fazendo o quê? Ensinando da graça. E quem é a graça? O próprio Jesus. E é tão interessante que os fariseus e os escribas trazem, e o mestre não dá ideia, não dá atenção, continua a ensinar, e no simples ato ele começa a escrever na terra, e eles buzinando. Imagina uma criança, pai, te pedindo o tempo todo. Assim eu imagino essa cena. O Senhor Jesus ali ensinando, escrevendo, e os fariseus buzinando, os escribas buzinando o tempo todo no ouvido dela. O que nós vamos fazer com essa mulher? Na época de Moisés, na época da lei, dizia que tal mulher pegada em tal prática, ela deveria ser apedrejada, ela não merece perdão, ela não merece uma segunda chance. Ela merece pagar o preço, porque está na lei. E ali não tinha somente aqueles que não eram iletrados. Tinha pessoas da alta. Tinha pessoas conhecedores da lei. Por que isso eu posso afirmar? Porque foi esse argumento que eles trouxeram até Jesus. Se falaram da lei de Moisés, era porque conheciam a lei, sabiam da lei, estudavam as leis. Por isso levaram, apanharam essa mulher e jogaram ela no meio. Quantas vezes o inimigo da nossa vida tenta nos jogar no meio, para nos acusar, para nos destruir, para dizer que não temos mais jeito, para dizer que fracassamos, para dizer que não somos capazes.
Muitas das vezes o inimigo que conhece a lei, ele tenta fazer isso. Mas aquele que é a própria graça, ele vem e muda a nossa história. Ele vem e muda o nosso quadro. Ele vem com outra resposta. Não é a resposta que muitas das vezes nós, os homens, nós, os seres humanos, queremos ouvir. E ele vem de uma maneira tão simples. Escreve no chão, entendendo o que eles queriam, os fariseus e os escribas, naquela hora, era ter uma prova daquilo que ele estava ensinando. O Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso, porque Jesus estava pregando a graça. Aonde diz para matar, ele diz para perdoar. Aonde diz para abandonar, ele diz para acolher. Aonde ele diz para você botar um rótulo, ele fala, tira o rótulo. Porque ele é a própria graça. E os fariseus insistindo. Então Jesus pega algo tão simples e diz: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Irmão, isso é muito tremendo. Ele não está dizendo aquele que pecou, ou aquele que cometeu pecado, não. Ele diz aquele que está sem pecado entre vós. Isso traz uma reflexão para cada um de nós. Porque quando você se depara com a luz, qual é a atitude que você precisa tomar? Qual a atitude que o Osto precisou tomar quando encontrou a luz? Sabe qual foi o momento que o Osto encontrou a luz? Foi no irmão simples ministrando a palavra sobre o texto de Adulão. É Adulão, sai da caverna? Sai da caverna, Adulão. O Adulão saiu da caverna. Aquele texto mexeu tanto comigo que eu falei assim, não, hoje eu estou saindo da caverna. E a caverna, ela tem luz? Sim ou não? Geralmente a caverna é o quê? Escura. Foi aonde o Osto se encontrava, numa caverna, numa escuridão. E o que o Senhor Jesus falou comigo? Meu filho, quando você estava dentro daquela caverna, você estava dentro da sua própria vontade. Você não conseguia enxergar nada a não ser aquilo que te dava prazer, aquilo que era justiça própria, aquilo que era vontade própria tua. E quando você diz sim, estou saindo da caverna, entrei na luz, as coisas mudaram. Amém? Meus olhos foram abertos. Se o seu olhos tiver luz, todo o seu corpo vai ter luz. E nós precisamos nos atentar para isso, porque quando a luz, que é o próprio Jesus, ele entra, aonde está escuro, torna-se claro. As coisas se tornam claras no seu dia a dia. Não precisa ninguém te dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bom. Não, porque a própria luz fala com você, a própria luz te orienta, a própria luz te diz. E muitas das vezes nós não nos atentamos para isso. E quando o Senhor Jesus entende que aqueles homens estão tentando de uma forma despregar, desensinar aquilo que ele estava ensinando ao povo, que agora não,
O que ia valer não era mais a lei, mas sim a graça. Eles trazem essa mulher que foi pega no ato de adultério, jogam-a no meio para expor toda a sua vergonha. E o que o nosso Jesus faz, que é a própria luz, que é o próprio amor, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece? Eles olham uns para os outros, tanto aqueles que trouxeram, tanto aqueles que estavam sendo ensinados, olharam um para os outros, e começou dos mais velhos a se retirando por causa da sua consciência. Foram embora, um por um. E é interessante aqui que começou dos mais velhos. Se começou dos mais velhos, começou dos mais estudiosos. Começou daqueles que conheciam a lei de uma ponta a outra, mas eles, como não tiveram argumentos contra o Senhor Jesus, o que eles tiveram que fazer? Se retirar. Eles não eram dignos de lançar uma pedra, porque não havia ninguém ali sem pecado. A pecadora não era a mulher adúltera, mas sim aqueles que estavam tentando acusar elas. Esses sim eram os pecadores, porque aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E começaram a se retirar de um por um, dos mais velhos até os mais novos, até que ficou somente ela e o nosso Senhor Jesus, que é a própria luz. Irmão, imagina a cena. Vamos se colocar que nós estamos aqui hoje. Estamos umas 200 pessoas, 300 pessoas, por aí. E o Senhor Jesus está aqui nos ensinando. E entra alguém pelaquela porta, com alguém que foi pego num ato de pecado. E venham se dirigindo até Jesus e diz que o que nós precisamos fazer com essa mulher, nós precisamos tirar a vida dela aqui agora. Precisamos apedrejar que ela foi pega num ato tal, e a lei diz isso. E todo mundo aqui ouvindo do Senhor Jesus que nós precisamos amar, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos acolher, que nós precisamos ganhar essa geração para Cristo, que nós precisamos pregar amor, e vem eles e trazem a lei à tona nesse exato momento. E Cristo vira para nós e fala assim: dentre vós, aqueles que estão sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aí você imagina, os mais velhos, os mais estudiosos, os que têm mais tempo de evangelho aqui, se levanta e começa a se retirar. E vamos botar que nós somos os mais novos. Nós iríamos atrás e ficaria somente Jesus e a mulher nesse lugar. E o que ele diz para ela? Minha filha, cadê os seus acusadores? Nenhum deles te condenaram, e nem eu. Vá e não peques mais. Que coisa tremenda, que ensinamento para cada um de nós. Sabe o que nos diz quando nós encontramos a luz? Ele nos mostra que ninguém é perfeito. Primeiro ponto. Quando nós encontramos a luz, Jesus nos mostra que ninguém é perfeito. Você pode ter nascido na melhor família da parte desse mundo, nesse planeta. Você não é perfeito. Primeiro ponto que ele diz para nós: nós não somos perfeitos. Segundo ponto, quando se encontra a luz, ele mostra que nós não devemos julgar ninguém. Foi algo que Deus ministrou muito profundo na minha vida. Porque se você é a luz, você não pode julgar ninguém.
seja ele quem for, faça ele o que for, você não deve julgá-lo. Você não deve colocar rótulos sobre a vida dele, porque nós não temos esse poder. Porque aquele que poderia, ele não faz isso, mas ele ama, ele abraça, ele mostra o caminho, ele diz o que nós precisamos fazer. Terceiro ponto, quando encontramos a luz, nós recebemos o perdão. Oh Jesus, quando nós encontramos a luz, nós recebemos o perdão. Não importa o que cometemos no passado, não importa o que cometemos ontem, se hoje você encontra a luz, Ele te perdoa. Isso é algo muito tremendo, irmão. Porque quando Ele te perdoa, Ele diz que não há mais condenação sobre a sua vida. Porque Ele é o próprio perdão. Ele é o próprio amor. E essa questão de se perdoar é muito importante. Porque muitas das vezes nós encontramos a luz e às vezes nós mesmos não nos perdoamos. Acontece algumas coisas na nossa caminhada, acontece algumas coisas na nossa vida que muitas das vezes nós falamos: ah, a culpa é minha. Foi porque eu não fiz isso, foi porque eu não fiz aquilo, foi porque eu não direcionei desse jeito, foi porque eu não instruí desse jeito. Não, não é. É porque você não entendeu que quando você encontra a luz, você está perdoado. Não existe condenação na sua vida. Não existe passado que possa te acusar, te condenar, porque a própria luz te perdoou. E dos seus pecados Ele não se lembra mais. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Ficamos no marasmo, ficamos nos acusando porque eu não cresço, porque eu não rompo, porque eu não avanço, porque eu não consigo. Por quê? Vamos parar com isso. Nós precisamos descobrir para que, Senhor, isso? Para que eu estou passando por essa fase? Para chegar lá na frente eu instruir a outros? Para chegar lá na frente eu poder ser uma seta indicativa para outros? Porque sobre mim não há mais condenação. Porque quando eu encontrei a luz, o que Ele me diz? Vai, eu não te condeno, vai e não peques mais. Tome posse, você é limpo, você está limpa. Não há trevas sobre a sua vida, não há escuridão, porque Ele é a própria luz. E a luz, o que ela faz? Ela clareia, ela traz clareza. A luz não deixa nada escondido. Se você perder alguma coisa, aonde estiver escuro, se você chegar com a lanterna que representa a luz, você vai encontrar. Porque a luz traz clareza. Ela ilumina o ambiente. Amém? E a luz está aqui nessa noite. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Que a luz está aqui nessa noite. Sabe por quê ela está aqui? Porque ela é Jesus. Porque essa luz habita dentro de você. E aonde há luz, as trevas não podem prevalecer.
ela tem que partir em retirada. E sobre a vida daquela mulher, eles pensaram que estariam levando alguém para a morte. Os fariseus e os escribas, porque essa era a vontade deles, de se ver cumprindo a lei, para que pudesse condenar Jesus. Mas só que, a vez de haver morte, houve-se vida. A vez de haver morte, houve-se vida. E muitas das vezes, muitas pessoas fazem os papéis de levar alguém para a luz. E o Senhor Jesus falou comigo também. Essa é uma função nossa, de levar alguém para encontrar a luz. Um dia alguém foi luz para me levar até a luz. E essa pessoa hoje já não está no nosso meio, mas ela foi uma luz tremenda para que eu pudesse encontrar essa luz. E você lembra quem foi a luz na sua vida para te levar até os caminhos do Senhor? Até te mostrar essa verdadeira luz. E assim como um dia você foi levado por alguém até a luz, alguém está precisando que você seja a luz na vida dele, para que você venha trazer clareza que esse mundo a qual ele está vivendo é um mundo de ilusão, é um mundo passageiro, é um mundo somente de interesse, porque o mundo a qual nós esperamos é um mundo que não haverá nada disso. É um mundo a qual nós vamos desfrutar de todo o banquete que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Quero convidar você nessa hora, comece a lembrar aí da sua trajetória, comece a lembrar como você era antes de encontrar a luz. Feche teus olhos nesse momento. Vai imaginando com os olhos fechados. Vê se você consegue ver alguma luz, alguma claridade nesse momento. Assim nós estávamos antes de encontrar a luz. Antes de encontrar a luz, nós estávamos assim, num lugar totalmente escuro, num lugar totalmente apagado, num lugar onde você não tinha expectativa na sua vida, aonde você não tinha sonhos, aonde você não tinha alvos, aonde você não tinha propósito, aonde as pessoas falavam que para você não tinha mais jeito, aonde as pessoas não te reconheciam como um cidadão do bem, aonde as pessoas temiam muitas das vezes pela tua presença, porque você representava verdadeiramente uma treva, aonde nada de bom havia na sua vida, aonde nada de bom se encontravam sobre a sua vida, e você se via num lugar perdido, num lugar obscuro, num lugar aonde você nem sabia a direção que você andaria, porque era tanta treva, tanta escuridão, tanta opressão infernal sobre a sua vida, que você não conseguia abrir os olhos e encontrar uma solução, abrir os olhos e encontrar uma direção, abrir os olhos e encontrar uma esperança, porque não havia luz, só havia treva, só havia
pressão, só havia cobrança, só havia pessoas dizendo que você não ia conseguir, que você não era capaz, que você não era merecedor, que você não era digno de estar na posição que você está hoje. Mas quando você decidiu abrir os teus olhos e ver a verdadeira luz, as coisas começaram a mudar e as coisas começaram a clarear na sua vida. A luz começou a aparecer, a luz começou a tornar o ambiente claro. Você começou a ter clareza de quem era a luz da sua vida, de quem era, do que alguém estava falando para você, que Ele era o caminho, a verdade e a vida, que sem Ele ninguém veria o Pai, porque Ele é a própria luz. E a luz está aqui nessa noite, ela está passeando no nosso meio. Ela veio nos trazer clareza, ela veio nos trazer entendimento, ela veio te fazer refletir que você já está perdoado. Se coloque de pé nessa hora, adore a luz, adore a luz, adore a luz que é Jesus nessa hora. Reflita na sua vida, reflita no seu caminho. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Você pode glorificar a Deus por isso, que os seus pecados Ele já levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou.
cherere manas. I caramachore que cherere. Requeriabachore que cheriarás. I caramachore que cheras. Requerialabachore querer. I carabasorio. Requeche manas. Requerialachore que. I carabachore andere manas. Oh! 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 Ele está aqui nessa noite. Você que entrou nesse lugar, nessa condição, sabendo que não tem nada a oferecer para o Senhor Jesus, Ele te convida nessa noite, saia do teu lugar, vem aqui na frente, porque Ele está de braços abertos, pronto para te amar, pronto para ser o seu socorro bem presente na hora da angústia, pronto para aquele que pode te direcionar no seu dia a dia. Esse é o nosso Jesus. Quando nós não temos nada para oferecer a Ele, Ele tem tudo para oferecer a você, a mim. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. A mulher foi levada para ser condenada, sabendo que não tinha nada para oferecer a Ele, mas no final da história ela sai com vida e vida em abundância. Ela sai com a vida transformada, ela sai preenchida, ela sai cheia, declarando que o que ela buscava, o que ela desejava, ela encontrou, que foi a luz. Foi a luz que preencheu todo o seu vazio. E nessa noite, se alguém aqui está vazio, está se sentindo nessa posição, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, na minha vida não tem mais jeito, eu não consigo, eu quero te dar uma boa notícia: a luz está aqui, a luz está nesse lugar, ela quer preencher esse espaço, ela quer ser a tua verdadeira alegria, ela quer ser o seu real motivo de vida. E se você quer, eu te convido, saia do seu lugar com um ato de fé, crendo que a sua vida nunca mais será a mesma, que a sua vida nunca mais será a mesma, porque será preenchida por Ele. Só Ele pode preencher todo o espaço da sua vida. Só Ele pode preencher esse vazio que você está sentindo aí agora. Só Ele pode te dar solução para que você está vivendo nesse momento. E Ele está aqui. Se você quer, saia do seu lugar, declarando a Ele: Senhor, eu quero, eu estou aqui, eu quero, eu vim aqui porque eu preciso disso, eu quero, eu vim aqui porque eu entendo que não há mais como viver sem essa luz na minha vida, sem essa luz na minha vida. Você pode estar pensando assim: por que você está insistindo? Eu estou insistindo porque o Senhor está falando contigo. Deixa eu ser a sua luz, deixa eu ser o seu caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu posso te levar até o Pai. Eu posso te conduzir até o Pai. Na tua força você não vai conseguir, do seu jeito você não vai conseguir, mas deixa eu ser o jeito, deixa eu ser o caminho para você, e você vai conseguir. Vou te dar um minutinho a mais. Feche teus olhos nesse momento. Igreja, ore, interceda, porque o Senhor quer ser luz.
Já que não tem, estenda suas mãos para o céu. Comece a agradecer ao Senhor pela sua vida. Comece a agradecer ao Senhor por Ele ser a luz que te conduz. Comece a agradecer ao Senhor porque na sua vida não há treva, porque você encontrou a luz e que não há espaço para mais nada na sua vida a não ser a luz do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que visita cada família aqui representada, cada mão levantada nesse momento, Pai, que a sua luz, Pai, que a sua luz os acompanhe, que a sua luz os guarde, os livre de todo mal, que a sua